Tá chegando o Natal e eu sou o cara mais natalino do mundo. Se você não é natalino, você tá doido. Como é que é aquela da Aline Barros, hein? Vem que tá chegando. Não, peraí. Vem, tá chegando o Natal. Não, peraí. Vem que tá chegando o Natal. Vem que tá chegando o Natal. Tan, 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 tan. É mais ou menos por aí. Toca bem, viu? Toca igual canta. Até doido. Peraí, foi menos um acerto aqui. Peraí, vou até colocar aqui pra... Peraí, foi menos um direito aqui. Ó. Quase, né? Fiz o que pude aqui, foi pouco. Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e você está no Teólogos do Twitter, já no clima de Natal, já nessa alegria natalina. E vamos ver se essa alegria natalina vai continuar, não é? Porque este é o programa em que a gente faz o quê? Faz o quê, Gabriel Tuller? A gente, ó... dá tibum, dá uma tainha, faz um jacaré nas maiores loucuras que viralizam sobre Deus na internet. Vocês mandam pra mim, eu faço aqui minha primeira reação, o pessoal manda aqui no grupo do Zap e a gente vai vendo qual é a parada. Dito tudo isso, estamos aí, ó, chegando a 1 milhão de inscritos. A gente vai bater em dezembro? Bom, não sei. Se você me der esta graça de ter a sua inscrição, se você clicar em gostei nesse vídeo pra ele poder aí ser espalhado aí na plataforma, eu agradeço aí o seu carinho. Dito isso, simbora! Sem mais delongas, para o vídeo de hoje. A bênção de Deus não se vende. Eu fico indignada com as pessoas por aí tentando vender o canto de São Miguel Arcanjo. Estou vindo em nome de Jesus para te entregar essa oração divina, junto com o áudio milagroso de 1 minuto do seu anjo da guarda. Tudo isso de graça. Vou pedir à produção para colocar um botão em algum lugar desse vídeo. É só clicar. Imagine ter em sua casa, ainda hoje, este som sagrado que ficou escondido por séculos no Vaticano, além da receita secreta da água milagrosa de Lourdes. Esse canto angelical já foi responsável por mais de 3.000 milagres extraordinários no Vaticano. Agora, graças ao novo Papa, você finalmente tem a chance de acessar esses cânticos e receber cura e milagres financeiros em apenas 7 dias. Esse é o mesmo canto que São Padre Pio usava para manifestar milagres em San Giovanni, sua cidade natal, para curar doenças e atrair mudanças financeiras na vida de todos. É somente para aqueles que acreditam em Deus. E o melhor é que está sendo entregue de graça. Acesse o canto do seu anjo da guarda de 1 minuto agora mesmo e atraia bênçãos financeiras e cura divina ainda essa semana. Antes, era necessário pagar R$837 como dízimo para o Vaticano para poder ter acesso a este canto sagrado. Mas o novo Papa decidiu liberar ele para todos de graça. E agora está correndo grande perigo. Para ter acesso, basta assistir a um curto vídeo e descobrir seu anjo da guarda. Mas não demore, pois esse vídeo pode sair do ar a qualquer momento. Clique para ouvir agora, enquanto ainda está disponível. O Papa quer te presentear também com os 3 manuscritos sagrados ocultos, o mesmo que estão vendendo por aí, o ritual secreto de riqueza utilizado pelos bispos e as famílias mais poderosas do mundo, e a oração proibida, que transformou mais de 2.000 vidas em apenas 7 dias. Então toque no botão Saiba Mais e descubra o seu anjo da guarda e o seu canto sagrado com as manifestações mais poderosas do mundo. Aperte em Saiba Mais, antes que seja tarde demais. Eu tô chocado, tá? Chocado por quê? Primeiro, porque claramente eu vi de IA, tá? Isso é inteligência. Se você achou que eu ia cair na IA, pelo amor de Deus, tá? Inteligência artificial aqui matando. Claro, aqui tá matando. Ó, se você não viu que é. Ó, eu vou começar aqui, ó. Eu vim até pegar uma bebidinha leve aqui pra me acalmar aqui nessa noite aqui, porque. Pegar uma bebida pra relaxar, pra acalmar. Um chá de camomila aqui, que o negócio tá bonito. Se você caiu nessa inteligência artificial aqui, ó, você não tá idoso, não. Você tá carcomido, tá? Carcomido! Gente, não, peraí. Você até de uma música. Precisa de uma música tema aqui pra poder. Depois desse negócio aqui. Calma aí. É. É, o negócio aqui é sério, viu? Preciso dar uma marcha imperial aqui pra... Não caia! Negócio de IA. Primeiro, primeiro, não compre nada que foi anunciado por IA, tá? Não compre nada que é anunciado por IA, certo? Segundo, pra deixar o negócio mais legal ainda, tá? Se o anúncio é de uma coisa assim, é o segredo. É o segredo que vai... Ninguém sabe disso. Estava escondido nos porões, não sei da onde, e agora veio à tona. Não cai nessa, tá? Segundo, não cai nessa. Terceiro, se o negócio, não é? Na verdade, é a receita da prosperidade. Vamos lá, ó. Se o anúncio não é pessoal, se o anúncio é de uma coisa secreta, se o anúncio é de uma resolução fácil, não caia, tá? É claramente uma coisa errada. É por isso que você deveria confiar nos anúncios da Manual. Porque a Manual, primeiro, não usa IA pra anunciar nada. Usa gente aqui, ó,
que conhece a marca e se relaciona com a marca. Segundo, não é nenhum segredo escondido. São os remédios que todo médico receita quando você precisa de tratamento capilar aí pra devolver o cabelo pra sua cabeça. Eu me interessei pela Manual quando a médica que fez meu transplante capilar indicou que eu tomasse os produtos que a Manual já vendia. E na Manual, tudo era mais fácil, mais rápido e mais barato. E discreto na minha casa. Em terceiro lugar, sem promessas fáceis. Na Manual você tem aí, ó, um atendimento personalizado pra ver o seu tipo de calvície. Não é um negócio aí padronizado que é igual pra todo mundo. Cada pessoa tá numa trajetória diferente aí no cuidado do seu cabelo. E eu vou dizer, tá? Chegou dezembro e em dezembro todo mundo começa a falar sobre suas metas pro ano novo. Viajar mais, estudar alguma coisa diferente, cuidar da saúde, ficar fit, meter o shape. E faz sentido, a virada do ano sempre parece como um convite pra recomeçar. Mas eu vou te dizer uma coisa simples, não precisa esperar janeiro. Especialmente quando o assunto é autocuidado e o cuidado com suas madeixas. Muita gente ainda trata a calvície como um tabu, mas é mais comum do que parece. Metade dos homens chega aos 50 anos com algum grau de queda de cabelo, segundo a OMS. E cerca de 30% começa a ver sinais antes dos 30. Foi o meu caso. Se esse é o seu caso também, você não tá sozinho e não precisa empurrar pra depois. Porque é aqui que entra a Manual. A Manual pode ser seu presente de Natal, por que não? Ela é uma plataforma de saúde que facilita todo o processo. Tudo acontece online, você tem frete grátis com a caixa, ó, discreta e descaracterizada, onde você acessa o site pelo link que tá aqui na descrição, então aponta a câmera pro QR Code aqui na tela, responde um questionário simples, responde um questionário de saúde simples e um médico credenciado analisa o seu caso. Se houver recomendação, uma farmácia parceira produz o tratamento e envia para sua casa com frete grátis, embalagem discreta. É, ó, Manual, fazendo o que é necessário para que você possa cuidar aí do seu cabelo. E o acompanhamento não para aí. Durante o tratamento, você tem suporte clínico pelo WhatsApp para tirar dúvidas ou ajustar o que for necessário. Nada de esperar meses por consulta ou rodar de farmácia em farmácia atrás de produtos. E se você tá pensando em começar 2026 cuidando mais de si mesmo, começa agora. Usa o nosso cupom e ganhe 40% de desconto no primeiro pedido. É 40% off. E aproveita esse fim de ano como o início da sua transformação. O primeiro passo tá no link aí na descrição. É Manual. Eva não foi formada da costela de Adão. Pelo menos é isso o que a Bíblia diz no hebraico. Não, aí não. A palavra em hebraico, tá, tsela, é a palavra lado, que quando é usado com relação a corpo, geralmente significa costela, tá? Lembre disso. A palavra tsela literalmente é lado, mas quando é usado com relação ao corpo, normalmente significa costela, tá? Vamos ver, vamos lá. Vamos ver qual é o que o cara vai colocar aqui. Você sabia que a tradução para costela surgiu somente no final do quarto século? E pode ter sido influenciado pela misoginia, que é o preconceito pelas mulheres, ou mesmo o próprio desconhecimento de Deus? Entender o real significado da tradução fará você compreender a natureza de Deus. A palavra hebraica tselá é usada 40 vezes no Antigo Testamento, e somente em Gênesis 2 ela é traduzida como costela. Então, primeiro, não somente, tá? Em segundo lugar, isso é muito interessante. A misoginia deve ter ajudado aí na decisão do texto, na implicação sobre o texto. Quando Agostinho, certo? No mesmo século que ele tá colocando, comenta sobre o texto de Gênesis 2, ele vai dizer que o homem foi feito da costela de Adão porque foi feita de debaixo do braço para ser cuidada e perto do coração para ser amada. Não foi feita da cabeça para estar por cima dele, nem feita dos pés para ser por ele pisada, mas do lado, para ser amada e cuidada, para ser vista como igual. É assim que Agostinho de Hipona interpreta o termo costela. Aí ele vai dizer que foi a misoginia que levou a essa leitura e essa interpretação? Complicadíssimo, tá? E ao analisar os textos onde ela aparece, fica claro que a palavra não pode ser costela, mas sim lado. Na Arca da Aliança, por exemplo, haviam 4 argolas que ficavam 2 de um lado, tselá, 2 de outro lado, tselá. Quando Davi foge de Absalão, ele está andando ao lado, tselá, da montanha. E a palavra real para costela se encontra em Daniel 7, onde há 3 costelas na boca do urso. Então, de novo, não existe só uma palavra para costela no mundo antigo. A palavra, sei lá, literalmente é lado, mas lado aplicado ao contexto de corpo físico, muitas vezes é interpretado como costela.
tá? Você não pode pegar um uso em Daniel e trazer esse uso pra Gênesis também, que você tem que olhar pra cada contexto literário específico. O argumento dele não considera o fato que ele tem que avaliar o uso de costela e o uso de lado da literatura mosaica, não da literatura de Daniel. Vou fazer o fact-checking aqui. Vou abrir aqui meu Logos. Vou em Gênesis. Gênesis 2. Tá aqui. E Nova Almeida atualizada. Gênesis 2, versos 21. Tirou-lhe uma das costelas. Tá aqui. Vou abrir aqui Abriu aqui o Strong, mas eu vou abrir... Eu não sou muito fã do Strong, não. Vou abrir aqui o Halote. Eu vou olhar aqui o Strong. Sabe o que é o Strong em português? Tsela ou Tsalá. Lado, costela, viga. Costela humana é a primeira leitura aqui. A leitura vai Tsalá no Strong. Mas eu não sou muito fã do Strong, não. Deixa eu ir no Halote, que é o Halote, o The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, que é do Koehler e do Balga Martyr. É o principal léxico que a gente usa aqui. Vamos ver o que ele diz aqui. Vamos lá, vamos olhar o léxico. Substantivo primário, costela, câmara lateral, rib. É a primeira tradução, tá? Rib. Costela também tá aqui, como uso. Entrecosto. É uma das traduções. Spare ribs. Costela. Tem, os usos aqui é fundamentalmente costela. Costela, lado. Tá aí. Os principais léxicos do Antigo Testamento traduzem como costela. Deixa eu abrir aqui um estudo de palavra. Gênesis 2:21 é traduzido como costela. 2:22 como costela também. 1 Reis como câmara lateral. Ezequiel como câmara lateral. Esse câmara lateral, vem Ezequiel algumas vezes. Interessante, a palavra, ela tem um sentido no corpo, né? Literalmente lado. No corpo, quando é lado, é costela. Quando é aplicada a um espaço físico, é a sala lateral. É um lado daquela sala. Vamos lá, acaba que sabe mais do que o léxico do Antigo Testamento. Vamos ver. Aqui nós temos a palavra Allah. Quando Adão vê Eva, ele não acha que ela foi formada de sua costela, porque ele diz: esta, afinal, é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Percebe? Deus usou ossos e carne para formar Eva. Mas calma, agora vem a parte... Tá no plural, osso ali? Ossos dos meus ossos. Ele coloca em tela um texto que tá no singular. Agora eu vou ter que... Eu já fechei o Logos, tem que abrir de novo. Vou abrir o Logos aqui pra ver de novo. Se tá no plural ou no singular. Aqui diz literalmente Hasen, Mei, Hassamá. É isso? Eu tenho osso dos meus ossos. Eu tenho, aqui em osso, eu tenho um substantivo comum singular, tá? Osso. E aí quando aparece ossos, eu tenho um substantivo comum masculino plural. Então é osso dos meus ossos. Não é ossos, ela é ossos dos meus ossos não, tá? Não disse que ela é ossos do meu... ossos dos meus ossos. Isso que é osso dos meus ossos. Então ele usa um singular. Aqui o argumento gramatical que ele tenta usar contribui para uma visão mais de costela. Ela é osso no singular dos meus ossos, no plural. Então ela é uma parte de um todo. Quando fala carne da minha carne, deixa eu dar uma olhada aqui também. Carne é substantivo comum singular. Carne, quando aparece a segunda vez, tá no singular também. Carne da minha carne. Então é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então o ponto que ele estabelece aqui não ajuda não, tá? Agora vem a parte mais interessante. Paulo diz que os atributos invisíveis de Deus e a sua divindade são vistos claramente pelas coisas criadas. Ou seja, ao olharmos para o homem, conseguimos enxergar Deus, pois fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Observe os membros do seu corpo. Todo ele se divide em duas partes, mas trabalham como se fossem um. Veja os seus olhos, o seu nariz, a sua boca, os seus ouvidos, as suas mãos, os seus pés, os seus pulmões. Jesus diz: eu e o Pai somos um. Assim como o homem e a mulher se tornam uma só carne, mas ainda são duas pessoas, o Pai e o Filho são duas pessoas, mas um só Espírito. Jesus diz que ele saiu do Pai, assim como Eva saiu de Adão. Assim como Jesus é a imagem do Deus invisível e quem vê a ele vê ao Pai, da mesma forma, um lado do corpo é a imagem do outro lado do corpo. Não, mas aí os caras também tá indo, Deus sabe aonde já, desse argumento aqui. Aí quer dizer que porque a gente é simétrico, aí então foi arrancado um lado? Se foi arrancado um lado, meu irmão, se foi arrancado um lado, então como diabos a gente tem os dois lados? O texto diz que o lugar de onde foi removido Eva, o material para fazer Eva, foi fechado com carne. Não pode ser toda metade de Adão. Tem que ser algo que pode ser fechado com carne. Deus fechou o pedaço de onde foi removida a matéria-prima para fazer Eva. Então não pode ser o lado inteiro de Adão. Tem que ter sido um pedaço de Adão. Isso não torna a mulher menos importante porque foi tirado de um pedaço. Nada disso. Deus não fez de barro, fez o homem do barro. O homem é menos importante porque é feito de pó? Claro que não. Assim como a mulher é a imagem do homem. Ou seja, ela é um dos lados do homem e não somente a costela dele. Agora você entende o porquê um lado do nosso corpo é mais fraco do que o outro? Nossa, isso faz nenhum sentido, gente. Desculpa. Isso não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Nossa, não. Nada a ver. Nada a ver, gente. Desculpa aí.
Nada a ver. Quantos anos você descobriu que o ladrão que Jesus falou que vem pra roubar, matar e destruir, na verdade não é o diabo? É isso mesmo, tá? Não foi o diabo que veio pra matar, roubar e destruir. Isso aqui é legal. E que entender quem essa pessoa é muito importante pra sua caminhada. É importante. Olha, o plot twist pra muitas pessoas, quando a gente fala sobre quem é aquele que veio pra matar, roubar e destruir, que não foi o diabo, segundo o texto. Lê o texto de novo. Não foi o diabo que veio pra matar, roubar e destruir. Lê lá, vai te deixar maluco. Vamos ver aqui, certamente ele vai pra esse caminho aqui. O Eleutério sempre faz uns videozinhos muito bons. No 10:10 nós encontramos essa fala de Jesus, que o ladrão vem pra roubar, matar e destruir. Para entender quem é esse ladrão, nós precisamos ir lá pro início do discurso dele, onde ele fala que aquele que não entra pela porta do aprisco, na verdade, é ladrão. E para você entender o que Jesus estava querendo dizer, um aprisco da sua época era mais ou menos isso daqui. Um pequeno espaço cercado por muros de pedra, onde geralmente eram colocadas ovelhas. Esse aprisco só tinha uma porta, e nessa porta, durante a noite, o pastor dormia para proteger as ovelhas. Os ladrões, sabendo disso, geralmente eles pulavam o muro para tentar pegar algumas ovelhas. Só que olha só que interessante, como corria o risco das ovelhas fazerem barulho e o pastor acordar e dar uma cajadada na cabeça dele, muitos ladrões tinham a estratégia de trazer um pouco de comida para atrair essas ovelhas, para então conseguir roubá-las rapidamente. Agora olha como faz muito mais sentido essa ilustração de Jesus, porque ele diz que aqueles que vieram antes dele, esses são os ladrões salteadores. Ele está falando justamente dos falsos mestres, falsos líderes, que tentavam atrair as pessoas com discursos, mas no fundo só queriam se aproveitar delas. Claro que o diabo também vem para roubar, matar e destruir, mas aqui Jesus está falando de pessoas que não passam pela porta do aprisco, ou seja, não se submetem ao senhorio de Jesus, que usam dos seus cargos e posições para atrair as ovelhas de Cristo com discursos bonitos, mas no fundo só querem usar e se aproveitar delas. Quem é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir? São os falsos pregadores, os falsos mestres, aqueles que se levantam nos púlpitos para dar migalhas para as ovelhas a fim de destruí-las. É, meu querido, o ladrão que veio para matar, roubar e destruir é os Valdomiro Santiago, os Silas Malafaia, os David Leonardo, os Kenneth Hagin, os Caio Fábio, os Kivitz, esses foram os que vieram para matar, roubar e destruir, tá? Meus queridos natalinos, certo? Esses são os ladrões que Jesus fala aqui. Não é o diabo só os usa, né, para esse tipo de coisa. O diabo também veio para matar, roubar e destruir, obviamente. Mas na parábola que Jesus está usando aqui, quem é o ladrão que veio matar, roubar e destruir, são falsos líderes. Por isso que é importante você tomar cuidado com aqueles que pregam mentiras, não é? Em nome do evangelho. Mandaram aqui uma próxima aqui, é oração do arcanjo. Sua família, você põe o arcanjo Miguel toda a volta da sua família, das pessoas que você ama, do seu trabalho, do local. Vamos lá. São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo, São Miguel, onde quer que eu vá. Eu sou seu amor que protege aqui, eu sou seu amor que protege aqui, eu sou seu amor que protege aqui. São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo, São Miguel, onde quer que eu vá. Eu sou seu amor que protege aqui, eu sou seu amor que protege aqui, eu sou seu amor que protege aqui. Vejam, o arcanjo Miguel do raio azul, o ritmo é de marcha. São Miguel à frente, São Miguel é marcha. A energia tem que ser como uma marcha. Tum, tum. É como se você estivesse com uma ferramenta quebrando uma pedra. Isso é só idolatria, tá? Vamos voltar aqui? Isso é só idolatria, você orar pra anjo. Orar não, né? Fazer mantra pra anjo. Hebreus vai dizer que a gente não adora anjo, não venera anjo, entendeu? Não venera, porque venerar é adorar a mesma coisa, certo? A gente não venera anjo. Mas o pessoal aqui, ó, né? Sei não, é isso aí. Não oramos pra anjo, nós oramos só pra Jesus. Os anjos nos protegem? Nos protegem. Mas a gente não tem anjo da guarda também, né? Um anjo específico que Deus colocou pra cuidar da gente. Os anjos, como mensageiros de Deus, nos protegem de forma geral. É isso. Oramos a Deus pela proteção. E podemos até orar a Deus para que Ele mande anjos. Não tem problema orar sobre os anjos. E Deus, manda os teus anjos para nos protegerem, que os teus anjos acampem ao nosso redor. Excelente, a oração totalmente possível. Mas a gente não ora para o anjo, tá? A gente ora a Deus para que Deus haja. Não ora para anjo, é isso. A gente só não ora para anjo. Gente, não ore para os anjos. Não ore a anjo. Pelo amor de Deus, ore a Deus. Ore a Deus. Ore a Deus. Ai... Sei não, cara, não é o que eu faço não com a minha vida não. O negócio tá... É a internet, o que viraliza nessa rede social, é um negócio maravilhoso, cara. Vamos lá, vamos ver o próximo aqui. Quando alguém diz pra mim que eu tenho que escolher o lado A ou o lado B da política no nosso país, para que eu não seja perseguido,
eu digo, pouco importa, porque a perseguição faz parte da nossa vida. E o rei que vai me livrar desse estado não é alguém que tem uma caneta na mão. Por isso, a fé cristã não é uma ideologia. A fé cristã não é uma filosofia de vida. Eu morri e eu não tenho mais nada a ver com essa terra. Guarde para você os seus conceitos e a sua defesa, guarde para você a sua arma e a sua espada, mas eu vou continuar seguindo a Cristo, mesmo que isso me custe, porque afinal de contas é para isso que eu recebi poder, para ser uma testemunha, não para perverter o meu testemunho e vendê-lo a uma ideologia humana em troca de proteção da minha pele. Eu diria o seguinte, eu faria um pequeno qualificativo aqui, tá? Por um lado, a gente tem um papel democrático, e dentro de um papel democrático nós tomamos decisões eleitorais que vão nos afetar em algum nível, e a gente toma decisões que são melhores pra gente. Se eu tenho um candidato que vai aumentar o meu risco de perseguição da minha vida como cristão e dos meus pares, e eu tenho um candidato que nos fornece liberdade religiosa, se esse é o principal fator relacionado a eles dois, meu voto não é votar em alguém, não vai tirar o meu compromisso com Jesus, no fim das contas. Agora, claro, o Zé Bruno ele não tá pensando no simples exercício da democracia. A linguagem que ele usa aqui é de vender o testemunho. E aí, no caso, é publicamente, como pastor, usar a sua plataforma como um líder religioso para divulgar candidatos ou divulgar ideologias. Nesse sentido, que é o sentido que ele está empregando aqui, se eu tô querendo imprimir um pouco mais de clareza ao corte, você tem uma deturpação do que seria o verdadeiro ministério cristão. Então, é melhor morrer em perseguição do que vender o púlpito aos políticos do momento. A igreja não existe em torno dessas lideranças. A igreja existe em torno do nome de Jesus. Se a gente pensar em ambientes muito extremos, muitíssimo extremos, pensa na ameaça nazista na Alemanha. Existe um espaço para dentro de um ambiente tão extremo a igreja começar a ter alguma posição política um pouco mais firme? Eu acho que sim. Tá? Qual é o meu problema? É que todo mundo acha que está diante do extremo. Todo mundo acha que está vivendo o apocalipse. E aí, quando o Bolsonaro está no poder, os cristãos de esquerda acham que estamos vivendo o apocalipse. Quando o Lula está no poder, os cristãos de direita acham que estamos vivendo o apocalipse. E aí não existe mais senso de proporção de nada, não é? Bem que sim, se um papagaio aprender a falar senso de proporção, ele vai ser ungido pastor reformado no Brasil, né? Porque é o argumento que o Olavo de Carvalho colocou na boca do povo. Se eu falo mal do Bolsonaro, os falta de senso de proporção, né? Se eu falo mal de um pecado da gente da direita, não, senso de proporção, o grande mal é a esquerda, o grande mal é a esquerda. Não fala mal do Bolsonaro não, que não, sabe? É sempre essa conversa toda, é um saco. Nós somos do alto, e como pessoas do alto, nosso discurso é outro, não é o discurso político do momento. Tá? Nunca vai ser. Muito raramente vai ser, tá? Eu falo sobre tudo isso em detalhes lá do lado errado da história. Tem na Amazon, vou pedir pra colocar o link na descrição aí. Se você quiser ouvir mais sobre o que eu penso sobre esse nosso nível de engajamento político, vê lá o do lado errado na história, que lá eu falo em detalhes. Mas vamos continuar aqui. Eu não manipulo a minha fé para me dar bem diante dos homens. Eu vou continuar seguindo a Cristo. E se por acaso vier a perseguição, e eu acho que talvez a gente não veja, mas acho que nossos netos devem ver, porque o mundo caminha para uma unificação de pensamento, contra tudo que se chama Deus, é o que diz João na sua primeira epístola. Mas o importante é que eu descobri o reino. Pode prender, pode queimar, pode tentar calar a minha voz, mas o verbo vai continuar falando, e eu vou continuar vivendo o amor de Deus aonde quer que eu esteja. Pode tentar me comprar, pode tentar me seduzir, pode tentar oferecer o que quiser, mas eu já tenho um Messias, eu já tenho um Salvador, e eu já tenho uma vida, e é ela que eu quero viver. Meu caro amigo Teófilo, o bagulho que você está assistindo é doido, porque essa gente não tem nada que nos atraia. E o Teófilo talvez dissesse, se fosse no WhatsApp, não é que me atrai, eu não consigo fugir, porque eu creio. Então você foi picado por esse bichinho. O Espírito de Deus te chamou e você crê em Cristo. Haja o que hajar, nós somos a igreja de Jesus. Amém, amém, amém. Agora, claro, isso não significa que a gente não procura um candidato, entendeu? Eu não tô querendo corrigir aqui o Zé Bruno, tô querendo só qualificar, porque a gente tá diante de um corte, né? Isso não significa que a gente não procure bons candidatos pra votar. Só significa que a gente qualifica o quanto nos relacionamos a essas ideologias, essas ideias, né? Quando eu escrevi o Religião do Bolsonarismo, disse no livro, eu não tô preocupado com este material em quem você vota, eu estou preocupado com a quem você se devota. Então a gente vota sem se devotar. Então a gente entende que os políticos são todos males em algum nível, são todos homens que a gente tá colocando no poder, e o poder
poder tende a corromper, então a gente sabe que são homens pecadores e corruptíveis dentro de um ambiente extremamente imoral, indecente, de abuso e de benefício pessoal, e a gente vota neles imaginando o que é que pode ser melhor pro bem comum, mas a gente não dedica, não devota a nossa vida à política ou aos políticos. E isso significa que a gente mantém o ambiente de culto como um ambiente livre das imposições ideológicas e políticas, né? Eu acabei de ver aqui que nessa mesma página aqui tem um corte meu, ó. Se você é do reino, deveria ser esquisito e inadequado. Agora eu não sei o que foi que eu não lembro desse sermão meu, não. Tem eu aqui e eu não lembro o que foi que eu falei aqui. Será que é muito errado eu reagir a um corte a eu mesmo falando aqui? Eu vou abrir aqui pra ver. Se você é lulista... Eita, que já começa no papoco do trovão aqui, ó. Mas os caras também não me ajudam. Já mete eu falando se você é lulista. Vamos ver o que é que eu falei aqui. E os seus amigos descrentes lulistas abraçam você muito facilmente, talvez você ainda seja desse mundo. Se você é bolsonarista e os seus amigos descrentes bolsonaristas concordam em tudo com você, talvez você ainda seja desse reino. Porque não importa aqui no que a gente está discutindo qual é a sua posição política. Não é aqui que a gente vai discutir isso. O que importa é como você abraça a sua posição política. Eu lembro que quando eu falei isso, algumas pessoas vieram dizer, o Iago tá dizendo que não importa em quem você vota. Importa em quem você vota. A questão é que, né, neste momento, nesse lugar, quando a gente tá discutindo, cara, a grande questão é, antes de discutir, não é, se você vai pra ideologia A ou B, claro, de novo, existem ideias políticas que são pecado. Ponto. Ser pró-aborto é pecado. Ser pró-movimento LGBT é pecado. Crer em ideologia de gênero, em perspectiva de gênero, é pecado. Ponto. É pecado. Ser contra a liberdade de crença, ser contra a liberdade religiosa, tudo isso são ideias de esquerda. É pecado. Tem ideias políticas que são pecado. Ponto. Tá? Existem ideias políticas que são pecado. Nenhum cristão deveria segui-las. Ponto. A grande questão é, antes de discutir qualquer coisa disso, se você é um cristão que tem ideias políticas, você, por ser cristão, tem que ter ideias políticas diferentes, com princípios diferentes. Cara, eu sou um cara liberal, eu sou um liberal clássico. Tá? Não sou liberal no sentido teológico, né? Não sou do liberalismo teológico. Eu sou do liberalismo econômico. Sempre que me chamam pra falar em eventos de liberalismo econômico, eu boto na minha cabeça, eu estou indo pra incomodar. Estou indo pra incomodar. Ora, a gente vai fazer o quê? Eu lembro quando eu fui falar num evento, não vou dizer o nome do evento aqui, não sei, bom, eu poderia dizer, eu acho que não teria nenhum problema não. Mas eu fui falar num evento político, lá no sul do Brasil, e aí um monte de liberais, conservadores, tava lá Nicolas Ferreira, tava lá essa galera toda e tal, o meu Zema. E aí, quando eu fui falar, eu preguei na parábola do bom samaritano. Esse foi meu discurso em um evento de política. Eu fui pregar na parábola do bom samaritano. E nos 30 minutos que eu preguei sobre a parábola do bom samaritano, eu falei aos liberais uma série de coisas que eu sabia que ia ofender os liberais. Eu sendo um liberal. E eu disse no final, será que vale a pena a gente ficar vindo pra esses eventos só pra gente ficar batendo palma uns pros outros e ficar dizendo como os esquerdistas são ruins? A grande questão é como é que a gente melhora como seres humanos, como cristãos, como é que a gente tem um liberalismo mais coerente com os ideais que a gente considera tão importantes, né? Quando eu terminei, o Guilherme de Carvalho tava lá, a gente sentou na mesa, o Guilherme olhou assim, rapaz, você puxou a orelha desses liberais, né? E cara, a gente deveria fazer mais isso. A gente deveria ser diferente daqueles que seguem a mesma ideologia que a gente, no entanto, sem o mesmo princípio espiritual da gente. Porque o motivo pelo qual eu creio o liberalismo econômico pode não ser o mesmo da galera que segue um tipo de individualismo metodológico que trata o mundo numa perspectiva, sei lá, meritocrática, alguma coisa assim, e o pobre que se lasque, sei lá, e tal. Não é isso. Um cristão que é um liberal econômico, por exemplo, é que ele acredita que a melhor forma de alocação de recursos na sociedade é com menos imposição do Estado. Que o livre mercado vai fazer mais bem para a sociedade, para os pobres, do que um ambiente de imposição social. Você pode discordar disso, mas, sabe, você tem que ter um princípio diferente daqueles que estão ao seu redor. Porque você é de outro reino, você é de outro lugar. Porque se você é de outro reino, qualquer que seja a sua posição, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou liberal, conservador, eu sou anarcocapitalista, eu sou o que for, não importa o que você siga, se você é do reino, você precisa ser inadequado. Você devia ser esquisito. Se você é muito igual o descrente que segue a mesma posição política, talvez você já tenha comprado a sua carteirinha de cidadão da cidade dos homens. Você tem que ser diferente. Porque quem confia no autor do livro preto não encontra lugar nessa terra. E eu escuto os irmãos dizendo, conduídos, pastor, a gente tem que falar de política hoje para poder falar de Jesus amanhã. E eu leio Mateus 16, e Jesus diz que eu edificarei a minha igreja, e porque eu edifico, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Quem segura a igreja é Jesus. A gente tem que falar de Jesus hoje para falar de Jesus amanhã. Porque é Jesus quem segura a igreja, é Jesus quem protege a igreja. Nero não conseguiu destruir a igreja. A perseguição no período hitlerista não destruiu. Pol Pot não destruiu. A China comunista não destruiu. 12 milhões de cristãos mortos só na igreja ortodoxa russa no período do comunismo soviético. E o cristianismo está vivo. Mas ao longo de toda a escritura, as autoridades políticas são constantemente tratadas como concorrentes à autoridade de Deus.
E Cristo é constantemente apresentado como um concorrente às autoridades políticas. Isso está em todo o livro dos Salmos. As nações, os líderes das nações, são constantemente apresentados como inimigos de Cristo porque tentam usurpar a autoridade de Cristo e se venderem como o salvador da existência de seus súditos. Jesus é o único salvador e o único líder. É por isso que o modo como nós nos relacionamos com a cidade dos homens é diferente. Nós não usamos linguagem religiosa com político. Nós nunca tratamos a política como esperança. Nós nunca olhamos para nenhum candidato como possível salvador da pátria. Nós não projetamos nossa segurança e a permanência da nossa fé a um resultado político. Nós continuamos firmes, sabendo que Ele tem um trono que reina sobre tudo. O mundo tem que olhar para a gente e entender, para esse homem, só Jesus é Senhor. Para essa mulher, só Jesus é o Salvador. Essa tem que ser a imagem que nós passamos para o mundo. É isso que as pessoas têm que ver na gente. Tem que ver em nós uma vida depositada em obediência a Jesus. Uma vida vivida com esperança em Jesus, onde nós usamos as oportunidades que temos para mostrar para o mundo que enquanto todos eles procuram o Salvador da vez, nós temos uma confiança inabalável no poder e na autoridade do nosso único Senhor. Eu acho que eu concordo comigo mesmo. Eu acho que eu concordo comigo mesmo nesse vídeo aqui, tá? Só pra deixar registrado. Eu poderia discordar de mim mesmo, é uma coisa que não seria a primeira vez que eu discordo de mim mesmo. Mas aqui eu concordo. Esse sermão que eu preguei lá na nossa igreja, eu preguei na época das eleições, eu acho. Esse sermão, numa série sobre política, faz parte de um dos capítulos do lado errado da história, que eu já citei aqui pra vocês. É isso, acho que a gente já tem bastante coisa, né? Já dá pra ser um vídeo completo aqui. Então, ó, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Use o nosso cupom lá no manual, tá aparecendo na descrição aí. Se você clicar no link aqui embaixo, já tá com o nosso cupom aplicado. Corre lá pra aproveitar e cuidar dos seus cabelos aí. E já entrar 2026 cuidando da sua saúde. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. A gente tá lutando aí pra chegar, ó, aos nossos 1 milhão de inscritos. Então nos ajuda clicando em gostei e mandando esse vídeo aí pros seus amigos, no grupo da igreja, dos jovens, onde você achar que pode ser edificante pra alguém. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.